Olá! Hoje no JBN nós vamos falar sobre o Trânsito de São Francisco. A cerimônia é realizada em todo o mundo há mais de 400 anos. E você vai ver como foi a primeira novena solene que marca o início da preparação para a Romaria 2021. E a gente vai falar também sobre os direitos e deveres da população ao lidar com a pandemia. Cada um precisa fazer a sua parte para evitar o contágio pelo novo coronavírus. E começou hoje a campanha nacional de vacinação contra a poliomielite para crianças. Nós vamos trazer mais informações sobre a mobilização que vai até o dia 30 de outubro. O JBN de hoje já está no ar. Uma boa noite para você, seja muito bem-vindo ao Jornal Boa Notícia desta segunda-feira. Muito obrigado pela sua companhia. Olha, este fim de semana foi muito especial. A igreja comemorou o dia de São Francisco de Assis, o padroeiro dos animais. Há mais de 400 anos, o Trânsito de São Francisco é celebrado pelos fiéis em todo o mundo. A peça retrata a passagem do santo da vida para a morte. Luz para o mundo. É assim que São Francisco é lembrado pela total dedicação ao serviço dos mais pobres. Para os católicos, ele encontrou a luz da eternidade como guia diário das alegrias e tristezas da vida e não via a morte como algo ruim, mas sim como uma irmã da qual nenhum de nós pode fugir. Em todo o mundo, a celebração do Trânsito de São Francisco é feita há mais de 400 anos e retrata a passagem da vida para a morte. Celebrar o Trânsito de São Francisco, ou seja, a sua passagem, a sua Páscoa para junto da eternidade, para junto de Deus, é celebrar para nós justamente de que a nossa esperança, a esperança do cristão se baseia na fé em Jesus Cristo, do qual é a vida, né? Então nós não celebramos propriamente a morte de São Francisco, claro que a sua morte temporal, mas no entanto a sua vida eterna, né? Então é nessa certeza que nós queremos então celebrar o Trânsito de São Francisco. O ideal de Francisco nos ajuda muito, sobretudo do qual nós o conhecemos, do amor que ele tem para com Deus e o amor que ele tem para com a criação. Nós então conhecemos como o patrono da ecologia, né? Nós conhecemos como justamente aquele que pede às criaturas para que bendizem a Deus, né? E ao mesmo tempo bendiz a Deus pela criação. E nós temos aí o cântico belíssimo de São Francisco, que chama tudo de irmã, chama todos os seres de irmãs, porque reconheceu que Deus é Pai. Se Deus é Pai, toda a criação é irmã. Ele vai chamar o irmão vento, o irmão sol, o irmão fogo, até a irmã morte. Ele chama a morte de irmã, irmã corporal, do qual homem algum pode escapar. Então, nessa certeza de que homem algum pode escapar, ele chama de irmã, porque é o caminho que leva mais para próximo de Deus, né? Há 12 anos, José Ney começou a fazer parte como leigo da Ordem Franciscana na matriz de São Francisco de Assis, que fica em Anápolis, no interior goiano. A paróquia pertence à região central do país e compreende os estados de Tocantins, do Distrito Federal e Goiás. Ao todo, são 34 fraternidades franciscanas, representadas por mais de 700 irmãos, que têm como objetivo principal seguir os passos do Santo de Assis. Nós dividimos a ordem, vamos dizer assim, a família franciscana em 3 ramos, né? A ordem dos frades menores, a ordem das clarissas e a terceira ordem, que hoje é dividida em ordem regular, e os franciscanos seculares. Então, os franciscanos seculares que eu faço parte estão no mundo, né? São pessoas, homens e mulheres, envolvidas na igreja, nos seus trabalhos, na família e no mundo. Então, para a gente é muito importante isso, porque nós vivemos o chamado de São Francisco, o seguir o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, a partir, então, da nossa expectativa de vida, que é o próprio mundo. A nossa referência é essa.
Então, para nós é uma empolgação muito grande nesse sentido. E uma alegria muito grande de ser irmão no mundo. Paz e bem. É no cumprimento do carisma franciscano que a Igreja reforça a mensagem de esperança deixada por São Francisco de Assis. A de que, se vivermos segundo a vontade de Deus, não precisamos jamais ter medo da morte. Que cerimônia mais linda, né? São Francisco deve sim ser uma inspiração de vida para a gente. Ele deixou um legado muito especial para todos nós e como é bom ver uma cerimônia tão linda como essa. E o Papa Francisco assinou no último sábado a sua terceira encíclica, Fratelli Tutti. A cerimônia foi realizada diante da tumba de São Francisco de Assis. O documento foi divulgado pelo Vaticano neste domingo, quando a gente comemora a festa litúrgica do santo, que, aliás, foi inspiração para a escolha do nome papal do atual pontífice. O Silvonei José vai trazer mais informações para a gente direto de Roma. Vamos ver. Alô, amigos da TV Pai Eterno em todo o Brasil. Um bom início de semana. O Papa Francisco, após a oração do Ângelus, recordou a visita do último sábado a Assis para assinar a nova encíclica Fratelli Tutti. Eu a ofereci a Deus, disse ele, diante do túmulo de São Francisco que me inspirou, como fez na precedente Laudato Si. Os sinais dos tempos, acrescentou, mostram claramente que a fraternidade humana e o cuidado da criação formam o único caminho para o desenvolvimento integral e a paz, já indicado pelos santos papas João XXIII, Paulo VI e João Paulo II. A nova encíclica, na edição extraordinária do jornal Vaticano L'Osservatore Romano, foi distribuída na Praça São Pedro na conclusão do Ângelus de ontem, como presente aos fiéis. Com esta publicação especial, explicou o Papa, a edição diária em papel do L'Osservatore Romano foi retomada. De Roma, para a TV Pai Eterno, Silvonei José. Muito obrigado, Silvonei José, pela sua participação. Ontem, domingo, os devotos do Pai Eterno se reuniram no Santuário Basílica de Trindade e através da televisão para a novena solene que marca o início da preparação para a Romaria 2021. A Daiane Rodrigues acompanhou a celebração e mostra tudo pra gente na reportagem. Vamos ver. Somos povo de Deus caminhando para a luz da Trindade. Se a Trindade aqui vivos rezando, somos todos romeiros do céu. Com o hino do Romeiro e vários devotos balançando com alegria bandeirinhas vermelhas dentro do Santuário Basílica do Divino Pai Eterno, teve início neste domingo a novena solene em preparação para a Romaria 2021, que há 180 anos atrai fiéis de todo o país para Trindade, capital da fé de Goiás. Um momento de alegria para quem esteve presente. Para falar do Pai Eterno é muita emoção, né? É muitas graças derramadas, milagres. E eu estou super feliz, principalmente com essa preparação, né? Para ser o primeiro domingo do mês, que é a preparação para a nossa festa que vai ter, né? E felicidade só, alegria, né? Eu tive muitos milagres na minha vida, com meu marido, com minha filha, né? Então eu só tenho que louvar a Deus e agradecer ao Divino Pai Eterno por tudo que Ele fez na minha casa, na minha vida, com amigos. E é grande a expectativa para a chegada da festa, já que este ano não foi possível a realização por conta da pandemia da Covid-19. Este ano foi um tanto quanto atípico por causa da pandemia do coronavírus e isso aumenta a nossa expectativa, porque é muito importante para os romeiros e devotos do Pai Eterno celebrar esta novena e a festa em louvor ao Divino Pai Eterno. Então a gente espera poder celebrar no ano que vem de modo mais intenso esta festa em louvor ao Divino Pai Eterno. E já começamos desde já com essa alegria do coração para poder celebrar bem durante aqueles 9 dias intensos mais a festa. Se a entrega, a fé e os inúmeros testemunhos de devoção ao Divino Pai Eterno são presenciados aqui no Santuário Basílica em dias normais, imagina em época de Romaria. Por isso, essa preparação é muito importante. Produzir bons frutos para alcançar o reino de Deus.
Esta foi a mensagem principal do dia, que inspira os romeiros do Pai Eterno nesta caminhada de conversão. A palavra de Deus nos fala de duas coisas. Primeiro, o carinho de Deus, o cuidado de Deus para com o seu povo. E, por outro lado, às vezes o risco que nós, como seus filhos e filhas, temos de negar este carinho de Deus, recusando acolher na nossa vida o seu projeto de amor. Sobretudo com essa imagem bonita da vinha, que mostra Deus que com as suas próprias mãos prepara a sua vinha, isto é, o Pai Eterno que com suas próprias mãos prepara o coração da humanidade, dos seus filhos e filhas. Mas muitas vezes nós não nos deixamos ser cuidados por Deus e por isso não produzimos os frutos esperados por Deus. A novena solene vai ser realizada sempre no primeiro domingo de cada mês e se encerra em junho. Uma caminhada fundamental de preparação espiritual para os romeiros e de maior proximidade com o Pai. É isso, e você em todo o Brasil é convidado a fazer parte, fazer essa caminhada junto com a gente, viu? Até a Romaria 2021, você pode acompanhar essa preparação aqui pela TV Pai Eterno, sempre no primeiro domingo de cada mês. Olha, para evitar a disseminação do novo coronavírus, muitas práticas foram adotadas, como o uso de máscaras e do álcool gel. Ações que devem ser colaborativas para um bem maior, a nossa saúde. E nesse contexto, cada um precisa exercer seu direito e dever como cidadão. As mudanças já estão logo na entrada. Álcool para desinfetar as mãos e avisos do uso de máscara e medidas de segurança e higiene por todo o lado. O segmento de bares, restaurantes e lanchonetes foi um dos mais afetados pela pandemia da Covid-19. Este estabelecimento em Goiânia ficou fechado por 30 dias no início do surto da doença. Júnior, o proprietário, conta que o restaurante vendia em média 180 refeições por dia, mas chegou a cair para apenas 30. 3 funcionários tiveram que ser demitidos. Agora, com as portas reabertas e tudo adequado às novas regras de funcionamento, hoje o movimento de clientes tem voltado aos poucos, mas o trabalho de vigilância no combate ao novo coronavírus não para. Na Conzinhas a gente fez adequação, aumentou o número de pias para lavar as mãos. Na Conzinha a gente não utiliza o álcool por não ter perigo de acidente, mas utiliza a questão de água e sabão. Máscara o tempo todo para todo mundo que está cozinhando. E além dos outros itens de higiene que já é pedido fora da pandemia. Mas e o comportamento dos clientes? Será que todo mundo também está fazendo a sua parte? O pessoal obedece bem. Um ou outro às vezes vem com um pouquinho fora de padrão, a gente conversa, mas graças a Deus eu não perdi nenhum cliente para essas adequações. O pessoal tem visto que é o essencial de ser feito, então a gente não tem tido problema nenhum quanto à questão da clientela. Mas você sabe quais são os direitos que o estabelecimento comercial tem, caso algum cliente não queira cumprir com essas novas regras? É o que nós vamos saber agora. Então, o estabelecimento que tem a resistência de um cliente de seguir as orientações estabelecidas em leis, em decretos, ele pode sim ser impedido de acessar ao local. E aí, se houver, é claro, uma resistência, alguma coisa, a recomendação é justamente utilizar o serviço da polícia, por exemplo, para poder evitar ali qualquer tipo de contato físico, alguma coisa assim, que venham a ter um desdobramento pior. Sobre a multa pelo não uso da máscara, motivo de polêmica em muitos lugares, o advogado explica ainda que essa punição está prevista em lei e quem não quiser prejuízo financeiro nem aborrecimento, é melhor obedecer. Tanto em Goiânia, por exemplo, quanto no estado de Goiás, existe decreto com imposição de multa em caso de não utilizar este, que é um equipamento de proteção aí, que hoje se tornou obrigatório nesses locais que são frequentados de forma pública e com grande circulação de pessoas. E como ainda não há previsão de quando tudo isso vai passar, o melhor mesmo é fazer o que é certo. Ao cuidar de si mesmo, você ajuda a proteger outras pessoas, como o exemplo dado pelo seu Francelino. Tem que se cuidar para poder ficar sob o controle, né? Amém? E agora a gente vai para o nosso intervalo bem rapidinho e a seguir nós vamos conferir o nosso comentário de hoje. E ainda vamos falar sobre a campanha de vacinação contra a poliomielite, que começou hoje. É daqui a pouco. E tudo que pedirem com fé na oração,
vós o recebereis. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria. Creia no poder da oração. Creia no poder do Divino Pai Eterno. Já estamos de volta com o JBN de hoje. Muito obrigado pela sua audiência. Lembrando que você é convidado a participar do nosso jornal. Então envie para o nosso e-mail jbn@tvpaieterno.com.br a sua participação. Conte pra gente o que você quer ver aqui no nosso jornal, tá certo? Olha, começou hoje a campanha nacional de vacinação contra a poliomielite para crianças. A paralisia infantil é uma doença grave e a vacina é a única forma de proteção. A Carol Matos tem mais informações pra gente. Carol, boa noite para você. Boa noite, Wilker. Boa noite a todos. É isso mesmo. Em todos os postos de saúde do país, a campanha de vacinação contra a paralisia infantil vai até o dia 30 de outubro. Quem precisa ser vacinado? Crianças menores de 5 anos de idade. A estimativa do Ministério da Saúde é que haja no Brasil mais de 11 milhões de crianças nessa faixa etária. E a meta é imunizar 95% desse público. A poliomielite, também chamada de pólio ou paralisia infantil, é uma doença contagiosa aguda que pode infectar crianças e adultos. E em casos graves, leva a paralisias musculares ou até mesmo a morte. Detalhe, a vacinação é a única forma de prevenir a doença. Também, a partir desta segunda-feira, começa a campanha nacional de multivacinação, porque foi identificado que crianças e adolescentes menores de 15 anos estão com as cadernetas de vacinação desatualizadas. Por isso, atenção pais e responsáveis que devem levar seus filhos aos postos. O Ministério da Saúde afirma ainda que orientou a rede pública para adotar medidas de prevenção contra a Covid-19 para garantir a segurança das pessoas que comparecerem aos postos para tomar as vacinas. Eu volto para o estúdio, é com você, Wilker. É isso, obrigado, Carol, pela sua participação. E a gente continua falando sobre vacina. Um estudo está sendo realizado para descobrir se existe alguma eficácia da vacina BCG contra a Covid-19. Veja os detalhes na reportagem. Em todo o mundo, mais de 25 tipos de vacinas estão sendo testadas para o combate ao novo coronavírus. Um projeto de pesquisa do Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública da Universidade Federal de Goiás pretende testar a eficácia da vacina BCG em profissionais de saúde, como explica a professora Ana Paula Kipnis, que coordena o estudo. Em outras partes do mundo, essa avaliação já tem sido feita e já foi começada há muito mais tempo. Então, já vamos ter resultados dos outros ensaios clínicos de outros países muito próximos, logo. Mas já tem um resultado que ficou pronto da vantagem da vacina BCG em proteger idosos contra infecções respiratórias virais. E ela foi muito segura em idosos, que é a principal população de risco para a Covid-19. Então, isso fez com que aumentasse ainda mais a nossa esperança de que a vacina BCG vai exercer alguma função para melhorar a resposta imune contra o Covid-19 e não deixar os profissionais da área da saúde ficarem doentes. Ainda segundo a pesquisadora, a vacina BCG, disponível na rede pública de saúde, favorece a proteção para diversas infecções virais, comuns na infância. O estudo inédito levanta a hipótese de que a BCG pode melhorar a resposta imune inata e evitar a infecção sintomática ou o agravamento da infecção por Covid-19. Mas, por enquanto, os pesquisadores da Universidade Federal de Goiás alertam. A pesquisa ainda está na fase de recrutamento de pessoas que têm maior risco de contaminação do novo coronavírus. Para que realmente seja comprovada a eficácia da vacina BCG
contra a Covid-19, serão necessários pelo menos mais 6 meses de estudos. E até lá, nada de correr para os postos de vacinação. Não se deve ir aos postos de saúde pedir a vacinação com BCG, porque senão vai faltar vacina para os recém-nascidos. A produção de vacina desse ano foi feita ou foi comprada pelo Brasil baseado no número de crianças que provavelmente iriam nascer e precisar da vacina BCG. Então, nós não podemos desviar uma atenção básica para comprometer outra. Para utilizar uma vacina é feita uma previsão da quantidade de doses que vai ser utilizada no ano, e então esses lotes são produzidos, então nós não podemos comprometer o sistema, o Programa Nacional de Imunização. A novidade pode ser animadora, né? Mas vamos lembrar que por enquanto nada está comprovado, então não adianta a gente correr para os postos agora, tá certo? Vamos torcer e esperar por uma solução realmente efetiva para essa doença, tá? E é momento de ver as notícias que são destaque pelo mundo. Acompanhe comigo. E a França relatou neste sábado quase 17 mil novos casos confirmados de Covid-19 em 24 horas, estabelecendo um novo recorde diário. O número de infecções aumentou em 16.972 e chegou a um total de 606.625. Até então, o maior número de casos confirmados em um único dia foi registrado na semana passada. Na Espanha, tratores foram usados na desinfecção de ruas e calçadas neste domingo. Os veículos percorreram a região sul do país num esforço para evitar a disseminação do novo coronavírus. A Espanha chegou aos 789.932 casos da doença na última sexta-feira, um aumento de 11.325 em 24 horas. 32.086 pessoas morreram da doença no país. Uma segunda onda de casos vem assustando os europeus. E a Espanha vem registrando alguns dos maiores números. Por isso, o governo local determinou um novo bloqueio na capital, Madrid, desde a semana passada. E o primeiro-ministro britânico Boris Johnson disse no domingo que não deseja que o período de transição do Brexit termine sem um novo acordo comercial, mas que a Grã-Bretanha pode viver com tal resultado. Johnson aceitou prolongar as negociações durante uma videoconferência no sábado com a presidente da Comissão Europeia, mas advertiu que o bloco deve entender que seu governo é absolutamente sério sobre a necessidade de controlar suas próprias leis e regulamentos. E o nosso comentário de hoje, como em toda segunda-feira, é com o especialista em agronegócio Antônio Pereira. Ele fala pra gente sobre a Amazônia. Acompanhe. Olá, tudo bem? No programa de hoje, eu vou comentar sobre aquecimento global. Eu vou falar das importâncias que as pessoas não estão dando às condições climáticas, à preservação do meio ambiente e, de maneira geral, nós, todos nós, e o brasileiro é muito típico nisso, nós somos muito mal educados. Nós fazemos basicamente quase tudo errado. Só que nós estamos sentindo à pele o que está acontecendo. Dentro de mais 15, 20 anos, você que está me acompanhando, se você for uma pessoa mais nova e tiver a felicidade de viver por mais 30, 40 anos, você provavelmente vai lembrar disso que eu vou comentar agora. Nós vamos ter problemas seríssimos com água. Já estamos tendo água potável, água pura. O avanço do setor agropecuário, ele é iminente. Não adianta que vai continuar crescendo, não em uma escala como vinha há 20, 30 anos. Hoje nós temos tecnologia para poder produzir muito numa área pequena. E o Brasil é um país privilegiado nesse setor. Uma boa parte do país já foi desmatada, mas, de maneira geral, o setor agropecuário, por incrível que pareça, eu sou do setor agropecuário, a gente respeita muito isso aí. O que foi desmatado, infelizmente, já foi e não tem volta. Essa é a realidade. Mas o que está acontecendo hoje no mundo, com o crescimento populacional, a devastação é muito grande. E nós tomamos como base esse tempo que nós estamos vivendo hoje, de condições climáticas adversas. Por exemplo,
Hoje, atualmente, agora nesse momento, na região centro-oeste, o calor está insuportável. Eu me lembro, tinha lá meus 15, 18 anos, eu me lembro que chegava no dia 7 de setembro, chovia. Eu me lembro que meu pai riscava o chão no dia 4, 5 de setembro, podia jogar semente que no dia 7, 8 chovia. Era tranquilamente. Nós tínhamos chuva, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, até um pedacinho de abril. Depois era seca. Então nós tínhamos 2 épocas do ano bem definidas, época das águas e época da seca. E o que nós estamos vendo hoje são focos e mais focos de incêndio devastadores no mundo todo. A alteração climática está aí batendo já as nossas portas e em algumas regiões a porta já se abriu. E agora eu fiquei impressionado porque teve um debate entre o Donald Trump, que é candidato à reeleição nos Estados Unidos, e o Joe Biden, que é candidato à presidência. E o Joe Biden disse o seguinte nesse debate: se eu for eleito presidente dos Estados Unidos, a primeira medida vai ser o seguinte: vou pegar 20 bilhões de dólares e entregar para o Brasil e falar: cuidem da Amazônia, preservem a Amazônia, porque se vocês não preservarem, nós vamos impor sanções econômicas ao Brasil. É um fato que está acontecendo. E todo mundo grande, os países grandes, estão loucos pela Amazônia. Não pela preservação da floresta, mas aquilo que tem debaixo da floresta, aquilo que está debaixo do solo, que é uma área inigualável no mundo em minerais, petróleo, ouro e tantas coisas que o mundo precisa. É por isso que está todo mundo doido com a Amazônia. Muito obrigado, um grande abraço. Vamos começar a preservar, senão vai acabar. Até o próximo programa. É isso, muito obrigado, Antônio Pereira, pela sua participação, pelo comentário de hoje. Esse foi o JBN desta segunda-feira. Muito obrigado pela sua audiência. Eu vou ficando por aqui. Lembrando que amanhã eu tô de volta e é claro que eu conto com a sua audiência. Então, um forte abraço para você, se cuide e até lá.